Bem, inventores e inventoras da história, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou contar para vocês a história do maior atentado terrorista na história da humanidade, o 11 de setembro de 2001, que nesse ano lembra os 20 anos do ocorrido. É depois da vinheta, partiu! Então, pessoal, olha só, era uma terça-feira ensolarada, dia lindo em Nova York, no dia 11 de setembro de 2001. Tudo caminhava dentro da normalidade. Era, aliás, o primeiro ano, de mandato do então eleito presidente George W. Bush, lá nos Estados Unidos. Eis que então 4 aviões de passageiros de grande porte foram sequestrados por membros de uma organização terrorista e utilizados como se fossem mísseis contra instalações civis e militares nos Estados Unidos. O primeiro voo, um American Airlines, chocou-se com a torre norte do World Trade Center por volta das 8 horas e 46 minutos, iniciando os trágicos eventos daquela triste manhã. Mas a tragédia estava apenas começando. Quando todos tentavam ainda entender o que havia ocorrido, se era um acidente improvável, um avião daquele tamanho chocar-se com uma torre igualmente gigantesca, quer dizer, o que estava acontecendo ainda havia muita dúvida no ar, quando, de repente, um segundo avião da United Airlines chocou-se com a torre sul do mesmo World Trade Center por volta das 9h03 da manhã. Naquele momento, pessoal, o mundo não tinha dúvidas. Estávamos diante do maior atentado terrorista da história, inaugurando o século XXI. We've seen it from the front angle before, but not from this angle. E aí, veja você, pessoal, naquela ocasião dos atentados, o presidente George W. Bush, dos Estados Unidos, se encontrava visitando uma escola infantil, coisa comum entre presidentes americanos que costumam ir a escolas, comunidades e por aí vai. Ele até chega a ser informado por agentes americanos, agentes de serviço secreto, de que o país estava sendo atacado, mas ele ainda fica vendo a apresentação infantil por cerca de 20 minutos, até que finalmente ele se retira para tentar explicar, tanto quanto fosse possível, aos seus concidadãos, o que raios estava acontecendo naquela trágica manhã. Porém, durante o discurso do presidente, por volta das 9h37 da manhã, um voo da American Airlines atingiu simplesmente o centro do poder militar dos Estados Unidos. Ele atingiu os anéis mais exteriores do Pentágono em Washington. Depois de todos aqueles eventos, o pior ainda estava por vir. A destruição, o desabamento das torres do World Trade Center. Por volta das 9h58 da manhã, a Torre Sul colapsou completamente. Depois, pessoal, a Torre Norte, alguns minutos depois, por volta das 10h28 da manhã, também acaba colapsando completamente, matando
todas as pessoas que ainda se encontravam dentro daquela edificação, inclusive socorristas, bombeiros e policiais que tentavam resgatar as vítimas dos escombros da colisão lá dos dois aviões. E por volta das 10h30, mais ou menos, um quarto avião, o voo United 93, caía na Pensilvânia. Muito se especula que possivelmente, né, o alvo do United 93 poderia ter sido o Capitólio ou a Casa Branca. Percebamos, né? Os terroristas foram bastante ardilosos em planejar os alvos. Você atacou um centro financeiro, o World Trade Center, você atacou o centro militar, o Pentágono, e possivelmente atacaria um centro político. Checkmate. One corner, I saw a group of people actually holding hands and praying. As I stand on the Manhattan Bridge, which is closed, it is open to pedestrian traffic. Some people are walking across, but there's just no way for them to. As I look at it, something is. I can't. There's no place that the building is going. Is that the building going down? Is that the second building of the World Trade Center going down? Yes, that is the second. That is the second tower. That is the second tower. Incrivelmente, pessoal, apesar de todos os eventos, de todo o ocorrido ao longo de horas, somente depois do meio-dia o presidente dos Estados Unidos resolveu finalmente fechar o espaço aéreo do país e evitar que qualquer aeronave ainda continuasse sobrevoando. E no final daquela manhã, ainda um vídeo foi publicado, no qual a rede terrorista, a Al-Qaeda, comandada pelo terrorista saudita Osama Bin Laden, assumia e festejava a autoria daqueles atentados. Naquela trágica manhã de 11 de setembro de 2001, pessoal, cerca de 3.000 pessoas próximo disso perderam suas vidas. Entre socorristas, pessoas nos prédios, os passageiros dos aviões e também, claro, os terroristas suicidas, que eram em torno de 19 que participaram aí desse brutal ataque àquele momento na maior potência do planeta. Após todo o ocorrido, investigações apontaram inclusive o envolvimento do Talibã, que naquele momento governava o Afeganistão. Sim, o Afeganistão que vocês têm visto ultimamente nos jornais, de novo com o Talibã. E aí, por conta do apoio dado pelo governo Talibã, lá do Afeganistão, à rede terrorista Al-Qaeda, inclusive Bin Laden encontrava-se escondido lá naquele país, eis que os Estados Unidos bombardeiam, invadem o Afeganistão, apoiados massivamente por parte da comunidade internacional, e invadem o país nos idos ali de 2001. Começava a chamada Guerra ao Terror. George W. Bush, inclusive, se referiu a alguns países que ele julgava promotores do terrorismo como o eixo do mal, né? Tanto que, inclusive, George W. Bush também usaria o 11 de setembro como pretexto para a invasão em 2003 do Iraque, né, à época comandado por Saddam Hussein. Né? Logo depois da invasão do Iraque, o Iraque é tomado pelas tropas americanas, pelas tropas da coalizão anglo-americana. Saddam Hussein é deposto, depois é encontrado e depois de um julgamento bastante questionado, acaba sendo executado por enforcamento. É bom que se diga que o pai de George Bush, já havia enfrentado Saddam Hussein na famosa Guerra do Golfo, no iniciozinho ali dos anos 90. E agora o filho concluía o serviço. Alegava-se que o Iraque possuía armas de destruição em massa, como nucleares, químicas ou biológicas, mas as investigações jamais encontraram qualquer tipo desse armamento no Iraque quando o país foi invadido e vencido pelas tropas da coalizão anglo-americana. Mas agora começava então esse processo da chamada Guerra ao Terror. Bom, pessoal, a pergunta que fica é: por que eles atacaram os Estados Unidos daquela forma? Bom, a presença americana no Oriente Médio é bastante antiga, inclusive, né, sobretudo ali com Israel, o Estado de Israel, que é a grande ponta de lança dos Estados Unidos no Oriente Médio, mas também até a própria Arábia Saudita, que é um aliado árabe dos Estados Unidos naquela região, né? Porém, é bom que se diga que dentro daquela região do chamado Oriente Médio, nem todos são árabes, nem todos são muçulmanos. Quer dizer, existe uma grande diversidade, tanto étnica quanto religiosa na região, né? Ocorre que na questão do Afeganistão, isso remonta lá à Guerra Fria, né? Vamos lembrar que nos anos 70 a União Soviética invadiu o Afeganistão para defender um governo de inspiração socialista que governava o país naquele momento. Porém, surgiram chamados mujahidins, guerreiros,
né, lutadores ali, guerrilheiros, que vão tentar enfrentar esse governo de orientação socialista e as tropas da União Soviética. Esses guerrilheiros, os mujahidins, receberão apoio logístico e militar da CIA, a Central de Inteligência dos Estados Unidos da América, incluindo um milionário saudita que também terá treinamento da CIA, também terá o conhecimento militar da CIA, que era o Osama Bin Laden. Então ali já tem ali meio que as origens, né, daquilo que depois viria a ser a Al-Qaeda. Ocorre que teria sido prometido pelos americanos ao povo do Afeganistão uma série de vantagens, uma série de questões depois da derrota soviética. Mas quando acabou a Guerra Fria, meio que aquela região ficou num verdadeiro vácuo de poder, ok? Ficou bastante esquecida. E aí isso deu margem para a formação dos extremismos religiosos, fundamentalismos religiosos naquela área, que acabaram dando vazão para a formação, por exemplo, nos anos 90, do Talibã, os estudantes, né, um grupo fundamentalista que se apossa do país ali pelos idos de 94, 96 e governaria a nação até a invasão americana lá em 2001. Ou seja, em última instância, pessoal, a gente pode dizer que o contexto que leva a todo o desenrolar dos grupos terroristas, a toda a instabilidade no Afeganistão, é uma das tantas heranças malditas da Guerra Fria e da disputa do mundo bipolar, quando as duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, literalmente tratavam os países periféricos como peões num grande tabuleiro de xadrez, ou melhor, num tabuleiro de war. E as consequências geradas pelo 11 de setembro, 20 anos após aquele terrível dia? Bom, primeira coisa, pessoal, é bom que se diga que a grande consequência, né, talvez uma das mais trágicas, que vitimou aí milhares e milhares de civis e militares, foi, claro, a chamada Guerra ao Terror, né? Mas nós também temos que citar aí outros elementos, como por exemplo a publicação nos Estados Unidos do ato patriótico, né, que permitia, por exemplo, que o governo americano pudesse espionar, grampear telefones e comunicações de cidadãos americanos, ou até mesmo em outros países, sem grandes preocupações de ordem jurídica, porque era o ato patriótico. Justamente isso acabou levando depois àquele famoso escândalo da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, a NSA, e que foi divulgado por Edward Snowden, inclusive envolvendo vários líderes mundiais que foram espionados pela NSA, como a chanceler alemã Angela Merkel e até a ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Para além disso, pessoal, ainda temos pelo menos cerca de 240 mil mortos entre civis e militares na guerra, por exemplo, do Afeganistão, que agora terminou de um modo no mínimo curioso, porque de repente você tem 20 anos depois os mesmos caras, o mesmo grupo que governava o país e que foi atacado pelos americanos pós 11 de setembro, voltando ao poder, o grupo Talibã, o que aliás gerou uma consternação em todo o mundo, imagens trágicas de pessoas tentando desesperadamente fugir do país, pessoas caindo de aviões e por aí vai. Outro dado, pessoal, bastante trágico é que, de acordo com a BBC, cerca de 28% das crianças do Iraque sofrem de algum tipo de estresse pós-traumático, decorrente da invasão, da guerra e tudo mais. Além disso, também temos uma crescente onda islamofóbica no mundo, né? Quer dizer, cresceu muito a islamofobia no Ocidente, sobretudo. De modo que, para muitas pessoas, se o sujeito é muçulmano, logo é terrorista. Se o sujeito é árabe, logo é terrorista. O que é um erro brutal de julgamento. Quer dizer, em muito, pessoal, questões como causadas, né, por Osama Bin Laden e por outros grupos terroristas são, na prática, um desserviço à fé islâmica. E os islâmicos, no modo geral, são contrários a esse processo, né? Você não vê um apoio massivo do mundo muçulmano, por exemplo, a qualquer coisa semelhante a esse tipo de tragédia. 11 de setembro, pessoal, além de tudo, ele abalou muito a sensação de segurança no mundo. Por quê? De repente todos víamos que poderíamos ser atacados ou alvo de um ataque a qualquer momento. Percebemos que durante muito tempo os atentados terroristas ficavam circunscritos ao mundo do Oriente Médio. E de repente agora eles estavam nos Estados Unidos, eles estavam depois em Madrid, depois em Londres, depois em Paris, em todos os cantos.
E o terrorismo não tem farda, ele não tem uma bandeira, não é um inimigo claro, pode ser qualquer um, né? Um membro de um grupo terrorista fundamentalista que pode lá explodir alguma coisa, matar alguém e por aí vai. De repente o mundo é tomado por uma sensação de verdadeira insegurança. Aliás, um pesquisador da Universidade Israelense de Haifa, Gabriel Weiman, comentou, por exemplo, que a Al-Qaeda criou um tipo de terrorismo, olha só o nome, McDonald's. Por quê? Lembra que o McDonald's ele funciona em sistema de franquias, não é isso? Então, a Al-Qaeda funciona de um modo mais ou menos semelhante, globalizando o terror a partir das chamadas células terroristas, que pode ser uma pessoa, pode ser 2 ou 3 pessoas que ficam dormentes num certo país por 5, 10 anos e um belo dia vão lá, são ativadas, vão lá e promovem algum atentado terrorista que simplesmente ninguém em nenhum momento esperava. Além disso, o 11 de setembro também marca um momento em que o poder dos Estados Unidos, que vinha hegemônico e inabalável desde o fim da União Soviética e o fim da Guerra Fria, acaba provocando um abalo nesse poder, né? E isso, claro, acaba levando a sociedade americana a se repensar. E o papel do próprio Estados Unidos no mundo. Isso, inclusive, teria sido uma das razões que levaria, por exemplo, ao trumpismo, né, que é a chegada de Donald Trump, né, um outsider da política, ao poder naquele país. Ou seja, várias convulsões, tanto no país que foi alvo dos atentados 11 de setembro, como em todo o mundo, foram e continuam sendo percebidas. O 11 de setembro faz 20 anos, mas os seus efeitos são extremamente presentes. Tranquilo? Queridos, eu espero que tenha curtido esse vídeo, que tenha se informado, que tenha conhecido sobre esse trágico evento que iniciou o terceiro milênio e o século XX. E no mais, já sabe, curte, compartilha, se inscreve e, claro, sempre que a força esteja com vocês. Tchau, tchau!